A nossa relação com as regras, ela é um pouco complexa. Não sei se você já parou para pensar, mas quando algo é colocado em nossa frente para nós obedecermos, então esse relacionamento ele às vezes é complicado. Você pense aí, por exemplo, em algumas leis que nós temos hoje em dia. Algumas delas, elas foram colocadas na sociedade, mas a receptividade delas não foi das melhores possíveis, pelo menos no início. Então, sempre que algo é colocado diante de nós, para nós fazermos, obedecermos, a nossa reação muitas vezes não é das melhores. Às vezes a gente aceita desde o início, mas há um quê aí de resistência, muitas vezes, nessa relação com as regras, com as normas, com as leis. A questão que eu quero trazer para você é que as regras, elas não servem apenas para tirar a nossa liberdade. As regras também servem para nos proteger. As regras servem para fazer com que nós desenvolvamos. As regras servem para que nós sejamos amadurecidos em alguns aspectos. Pensando nisso, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Hoje nós iremos olhar, meditar o texto a partir do versículo 12 até o versículo 18. Vai estar projetado aqui também no Data Show. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 12 até o versículo 18. E nós iremos fazer uma leitura na palavra de Deus e observar que, diante daquilo que Deus tem colocado diante de nós, nós precisamos responder com obediência. A obediência é aquilo que o Senhor ele requer de você e de mim. É claro que a obediência, nós temos observado, envolve muito mais a nossa afeição a Deus. Como nós dedicamos o nosso amor a Deus. Se de fato nós o amamos de verdade acima de todas as coisas, porque senão a obediência ela se torna algo hipócrita, algo que de fazer por fazer e não por conta de amor, de gratidão àquele que tem nos abençoado ricamente. É isso que nós temos visto na epístola de Paulo aos Filipenses. Então olha comigo aí, capítulo 2, a partir do versículo 12, que diz o seguinte: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, observando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Senhor nosso Deus, por favor, no nome de Jesus, nos dirige, que o Teu Santo Espírito faça com que nós compreendamos a Tua palavra, que não seja uma reflexão meramente intelectual, mas que de fato nós sejamos iluminados através da atuação do Teu Santo Espírito e de fato transformados, motivados a praticar a Tua palavra. É isso que nós te rogamos no nome de Jesus. Amém. Nós temos observado a carta de Paulo aos Filipenses e nós temos tratado sobre o que é ter uma vida de verdadeira espiritualidade. Nós já estamos chegando no meio da carta. Próximo domingo, não nesse, mas no outro, se Deus permitir, nós estaremos chegando exatamente na metade da epístola de Paulo aos Filipenses. E é bom a gente recordar algumas coisas aqui. Paulo, a partir do capítulo 1, ele faz uma apresentação de si mesmo e do seu companheiro Timóteo, e ele destaca algumas marcas de uma igreja que, de fato, vive verdadeira espiritualidade.
Principalmente é uma igreja que está afincada, baseada, alicerçada no seu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Logo em seguida, Paulo ele faz uma oração de agradecimento a Deus pela vida dos filipenses. Mas não simplesmente pela vida dos filipenses, mas por Deus estar agindo na vida deles. O foco do agradecimento do apóstolo Paulo, na verdade, no final das contas, é o próprio Deus, porque Deus está agindo na vida daqueles homens, daquelas mulheres. E Paulo chama aqueles homens e mulheres a refletirem como estão vivendo a sua vida, observando o grande dia do Senhor Jesus Cristo. É a primeira vez que nós observamos aqui essa expressão escatológica, o dia de Cristo, aqui na epístola aos Filipenses. Logo em seguida, a partir do capítulo 1, versículo 12, Paulo agora vai chamar a atenção daqueles irmãos em Filipos, para que eles atentem para o fato de que o Evangelho, a despeito de qualquer circunstância, inclusive a despeito da sua prisão, do cerceamento da sua liberdade, ele continua progredindo, ele continua avançando, ele continua ganhando espaço, inclusive no Império Romano, na capital do Império, dentro da tropa de elite do imperador romano. Os principais soldados estavam ouvindo, sendo impactados pela vida do apóstolo Paulo. Então, as suas cadeias humanas estavam fazendo com que o Evangelho ganhasse cada vez mais liberdade. Enquanto que Paulo estava preso, o Evangelho não estava preso. A mensagem do Evangelho estava rompendo barreiras geográficas, barreiras espirituais. O Evangelho estava crescendo e os filipenses precisavam crer nisso. Eles precisavam atentar para isso, que Deus, a despeito de qualquer circunstância, estava fazendo com que o Evangelho avançasse. Até o ponto de Paulo declarar que para ele, o centro da vida dele era o próprio Senhor Jesus Cristo. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, capítulo 1, versículo 21. E aí nós chegamos a uma sessão, a partir do capítulo 1, versículo 27, até o capítulo 2, versículo 18, que é essa sessão que nós estaremos observando hoje, onde Paulo faz um grande apelo àquela igreja. Então nós estamos em um bloco onde Paulo começa, a partir do versículo 27, vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho, a fazer um apelo para que aqueles irmãos, eles vivam de consonância com a mensagem anunciada, a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Eles precisam exercer a cidadania deles acima de qualquer coisa. E aí, Paulo, a partir do capítulo 2, versículo 1, ele exorta a igreja a andar em unidade humildemente. O Evangelho não será, vamos dizer assim, impactante pela vida daqueles irmãos, se a igreja não andar em unidade humildemente. E então, a partir do versículo 5 até o versículo 11, Paulo usa o maior exemplo de todos. Não poderia ser utilizado um exemplo maior do que esse. O exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele é apresentado aqui como o modelo principal. Não porque ele é um homem melhor do que os outros, mas é porque ele é o homem. Ele é o ser humano. Mas ele não é simplesmente humano, ele é divino. Deus se encarnou. Deus habitou entre nós em figura humana. Esse Jesus que é o padrão, o parâmetro, o paradigma seu e meu. Nós devemos traçar a nossa caminhada cristã a partir dele, olhando para ele, fazendo com que a vida dele seja vivenciada em nossas vidas. Jesus é o maior exemplo que você e eu podemos ter. Nós precisamos entender isso o mais rápido possível. E então, a partir do versículo 12, que é o versículo onde nós iniciamos a nossa caminhada hoje à noite aqui, até o versículo 18, Paulo faz esse fechamento exortativo, apelativo, apelando para a unidade em humildade daquela igreja. Inclusive, aí, a partir do versículo 12, ele usa essa palavrinha pois. Paulo está nos chamando a atenção de que aquilo que ele acabara de dizer, até o versículo 11, deve ser lembrado aqui agora para o que eles vão fazer em seguida. Então nós iremos olhar aí para esse texto de Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 12, e tirarmos aqui algumas lições para as nossas vidas, querendo o Senhor. Então, nós precisamos entender que a obediência, ela cabe a você e a mim.
Nós recebemos algo de Deus. Nós recebemos um presente de Deus. Nós devemos viver de conformidade com esse presente. Nós devemos amadurecer neste presente que nós recebemos do Senhor. E a teologia, a vida cristã, ela não é uma vida de ideias meramente. Nós não estamos tratando apenas com ideias vagas, abstratas. Muito pelo contrário, a vida cristã ela tem concretude. A vida cristã ela é prática. A vida cristã se relaciona com o nosso dia a dia, com a nossa vida no dia a dia. Ela produz de fato vida em nós. Ela produz de fato vida prática em nós. E o exemplo do Senhor Jesus Cristo é o nosso maior exemplo. É o maior exemplo que nós podemos ter. E a doutrina do Senhor Jesus, a teologia, os ensinos dos apóstolos do Novo Testamento sempre têm um propósito prático em nossas vidas. De fazer com que as nossas vidas de fato sejam transformadas, guiadas, orientadas para a glória de Deus. E a obediência de todos os cristãos de todos os lugares, ela supera as circunstâncias. Ela não está restrita às circunstâncias. Ela não está restrita à pobreza, ela não está restrita às doenças, ela não está restrita à falta de liberdade física, ela não está restrita a nada disso e muito mais. A vida cristã de obediência, ela é supra circunstâncias. Ela está acima das circunstâncias, ou pelo menos deveria estar. Então, nós olharemos aí para esse texto e nós destacaremos algumas verdades. E a primeira que nós podemos olhar aí no versículo 12 é que nós recebemos uma gloriosa salvação de Deus. Nós recebemos uma gloriosa salvação de Deus. Assim, pois, meus amados, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Nós não podemos desenvolver algo que nós já não tenhamos recebido. Nós já recebemos algo. Nós já recebemos um presente. E esse presente foi a salvação do Senhor Jesus Cristo. Se nós temos a possibilidade de desenvolvê-la, nós vamos já observar o que isso significa, mas o que nós precisamos destacar desde já de antemão é que nós já recebemos algo. Nós somos abençoados por Deus com algo e Ele quer que nós, você e eu, desenvolvamos esse algo. Nós recebemos uma gloriosa salvação do Senhor Jesus. De fato, a salvação é um presente para você e para mim. Em Efésios capítulo 2, por exemplo, nós percebemos que aqueles que foram salvos pela graça, mediante a fé, eles foram salvos pela graça, mediante a fé, para as boas obras. Então, há um objetivo para a nossa salvação, um propósito, um telos, uma finalidade, mas essa finalidade, ela é atingida por algo que nós já recebemos de maneira gratuita. Uma oferta de Deus, um dom de Deus, um presente merecido de Deus. Então, se há algo para você e eu desenvolvermos, esse algo, ele só pode ser desenvolvido, porque você e eu já recebemos. Nós já recebemos como um presente, uma oferta de Deus. A salvação, de fato, ela verdadeiramente nos pertence. Deus nos confiou na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo, e nós precisamos fazer com que ela seja desenvolvida cada vez mais. Então, quando nós olhamos aqui para o versículo 12, e nós observamos aí Paulo dizendo, assim pois, depois, diante daquilo que vocês ouviram falar sobre o Senhor Jesus Cristo, sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo, plenamente humano, mas também plenamente Deus. Assim, pois, vocês, seguindo o exemplo dele, vocês devem viver de determinada maneira. Mas vocês já vivem. O apóstolo Paulo diz, meus amados. Aqui ele chama a atenção dos leitores. Aqui a palavra está com o significado de chamar a atenção daquelas pessoas. Elas são amadas por Paulo. Há um relacionamento ali próximo, íntimo deles.
E ele diz: como sempre obedecestes, não só na minha presença, muito mais na minha ausência. A preocupação do apóstolo Paulo aqui era se aqueles irmãos estavam firmes, permanecendo na obediência a Deus. Não só com a presença física do apóstolo Paulo, que muito provavelmente estimularia os irmãos a continuarem firmes, desenvolvendo a sua salvação. Mas Paulo estava preso. Timóteo estava com ele. Epafrodito também. O interesse era que todos estivessem reunidos novamente. Mas provavelmente isso não iria acontecer. E de fato não aconteceu. A esperança existia deles se reunirem, mas Paulo quer que, independentemente da sua presença física, da sua ausência física, eles continuem firmes, obedecendo ao Senhor. É isso que ele tem observado. Vocês já estão obedecendo, mas vocês precisam continuar obedecendo mesmo na minha ausência. Como nós observamos em versículos anteriores, o desestímulo não poderia vigorar. O desestímulo não poderia reinar naquela igreja mesmo com a situação precária do apóstolo Paulo. Da falta de liberdade deles, precisavam seguir firmes no desenvolvimento da salvação. É interessante que esse versículo, desenvolvei a vossa salvação. Às vezes para nós, batistas regulares, soa como algo estranho. Dói nos nossos ouvidos, porque nós somos constantemente lembrados e relembrados sobre a soberania de Deus na salvação, sobre a graça de Deus na salvação, sobre a oferta que Deus faz ao ser humano que, humilhado diante de Deus, se prostra diante dele, arrependido dos seus pecados e confessando o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É obra de Deus. E aí nós, poxa, Paulo, mas o que é que você está querendo dizer aqui? Talvez você esteja se contradizendo. Lógico que não. Essa não é a ideia. Nós devemos entender aqui salvação muito mais como processo de santificação. Nós devemos entender aqui salvação não como aquela doutrina que nós destacamos na teologia como justificação. Quando você observar a palavra salvação nas Escrituras, principalmente no Novo Testamento, você precisa entender que há várias ênfases distintas em cada contexto bíblico. E aqui a ideia é que Paulo está falando para que aqueles irmãos, eles progridam, avancem na santificação. Um aspecto dessa salvação. Tanto é que no versículo 13, Paulo vai dizer que Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Soberanamente. Tanto a vontade como a ação. Então, o que nós entendemos aqui no versículo 12 é que Paulo está chamando, exortando aqueles irmãos e usando aqui um verbo no imperativo: desenvolvam a salvação de vocês. Façam isso. Progridam na salvação. Aqui é um aspecto processual da salvação. É um aspecto de progressão. Um aspecto de desenvolvimento mesmo. E a ideia aqui é de fato colocar em prática a vida que receberam do Senhor Jesus Cristo, a salvação, a santificação. E Paulo faz uma qualificação aí de como esse desenvolvimento ele deve acontecer. Ele diz com temor e tremor. E aqui é um pouco complicado porque nas vezes que Paulo usa essa expressão em suas cartas, o significado ele fica um pouco assim, meio que o que ele quis dizer com isso? Mas parece que a ideia não é aquela de alguém tremendo de medo, horrorizado diante de Deus. Muito pelo contrário, aqui é a ideia de alguém que está diante de Deus reverentemente. De alguém que sabe, tem consciência plena de quem é Deus. Desse Deus que lhe conferiu, lhe outorgou salvação. De maneira gratuita, de maneira como um dom a ser recebido e desfrutado, essa pessoa entendendo isso e sabendo quem é Deus, que não tinha obrigação alguma de agir favoravelmente para com você e comigo. Essa pessoa se coloca diante de Deus em temor, em tremor. A vida cristã não é uma vida de brincadeiras, irmãos. Nós não estamos aqui para fingir, brincar de sermos cristãos.
O cristianismo envolve relacionamento genuíno, verdadeiro com Deus. Com Deus, o Criador que nós cantamos aqui hoje à noite. E esse relacionamento deve gerar em você, deve gerar em mim, temor e tremor, santa reverência, respeito pelo Senhor, de fato afeto por Ele, amor, porque nós sabemos realmente quem Ele é. Desenvolvam, santifiquem-se todos os dias, continuamente, a partir de agora, com temor e tremor. Tenham a consciência exata de quem é este Deus com quem vocês se relacionam. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Mas também Paulo diz aí, porque Deus é quem efetua, verso 13, em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade, ou como é traduzido em Efésios, segundo o seu beneplácito, o seu bom querer, a sua boa vontade. Deus é quem faz com que os nossos desejos eles sejam mudados, as nossas afeições sejam transformadas, o nosso querer. Sem que Deus haja no seu e no meu interior, nós acharemos isso aqui tudo estranho. Nós acharemos que isso não tem relevância. Nós acharemos que as coisas não fazem sentido. Porque não é uma obra que depende inicialmente, primariamente de você e de mim, mas de Deus. Deus agir no seu e no meu interior e Ele assim o faz. Porque Ele realiza em nós tanto o querer como o realizar. Deus ele transforma as nossas afeições. E a partir da transformação dos nossos desejos e afeições, nossos mais profundos amores, como nós temos visto na EBD, aos domingos, nas férias. Então ele transforma também as nossas ações. As nossas atitudes também são transformadas. Apenas com o agir de Deus, esse agir externo, sendo incutido no nosso interior, é que tanto as nossas emoções internas quanto as nossas ações externas, elas serão conformadas à vontade de Deus. Glória a Deus por isso, porque todo esse processo depende dele. Se dependesse de você e de mim, nós falharíamos no primeiro instante. Nós desistiríamos no primeiro momento. Nós largaríamos a bandeira muito antes da chegada. Mas é Deus quem sustenta, é Deus quem faz tanto o nosso querer ser mudado, mas também o nosso agir, a nossa ação. É tarefa dele, é papel dele. Essa salvação que nós precisamos desenvolver. Essa salvação que nós recebemos do Senhor, essa gloriosa salvação, mas que também precisa ser desenvolvida, colocada em ação dia a dia. Mas essa salvação também precisa ser, essa gloriosa salvação que nós recebemos de Deus, precisamos desenvolvê-la dia a dia, mês a mês, ano a ano. Ela também precisa ser demonstrada na nossa vida. Ela precisa ser vivenciada. Ela precisa ser vivida. Versículos 14 ao 16. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Aqui nós temos um claro eco do Antigo Testamento. Aqui nós precisamos entender que Paulo está totalmente lembrando daquilo que aconteceu no passado com o seu povo, com o povo de Israel. Se nós olharmos para a história bíblica, nós iremos perceber que o povo de Israel sempre foi um povo murmurador. Passaram 400 anos escravizados no Egito. E logo em seguida, a grandiosa, espetacular libertação de Deus por meio do seu servo Moisés, atravessando o Mar Vermelho, onde no capítulo 15 de Êxodo eles cantaram a Deus, o Deus que nos livrou. Logo em seguida eles estavam no deserto reclamando das penúrias do deserto, reclamando dos problemas do deserto, preferiam estar no Egito.
No Egito tinha muitas cebolas para eles comerem. No Egito havia carne para eles comerem. Mentira, eles estavam escravizados no Egito. Eles não tinham nada lá. Eles estavam apenas escravizados, fazendo aquilo que o seu Senhor queria. Mas Deus, benevolente e bondoso, concedeu o que eles queriam. Não do jeito deles, não da mesma maneira que eles imaginavam, mas concedeu. Deus deu o maná, Deus deu codornizes, inclusive até que eles ficassem de barriga cheia ao ponto de morrerem. Mas mesmo assim eles não estavam satisfeitos. Eles continuaram murmurando a Deus. Essa história é repetida pelo próprio apóstolo Paulo em 1 Coríntios. Abra aí comigo, por favor. 1 Coríntios capítulo 10. Deixa marcado Filipenses e olha comigo 1 Coríntios capítulo 10. Versículo 10. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins do tempo têm chegado. Os fins dos séculos têm chegado. Olhem para trás. Olhem para o exemplo de Israel. E não sigam o mesmo caminho. Não sigam o mesmo exemplo. O exemplo que Paulo tem dado para os filipenses e para nós, na epístola dele, não é o exemplo dos israelitas, mas é o exemplo de Cristo, o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Mas Paulo diz, versículo 14, fazei tudo sem murmuração. E Paulo diz isso, e o eco do Antigo Testamento ele é interessante, porque isso não ficou no Antigo Testamento. Isso era uma realidade na igreja de Filipos, isso é uma realidade hoje aqui. Nós somos tendenciosos a viver as nossas vidas de maneira a murmurar, a nos reclamarmos constantemente e não conseguirmos ver, enxergar a graça de Deus em nossas vidas. O quanto Deus tem agido de maneira benevolente para conosco. E a nossa tendência, sua e minha, é a murmuração. Murmuração é diferente de questionamento sincero. Por exemplo, no livro do profeta Abacuque, nós temos ali alguém sinceramente querendo um parecer de Deus, questionando a falta de ação, atividade de Deus, por conta de algumas injustiças que estavam acontecendo. Mas a murmuração não diz respeito a questionamento sincero. Murmuração diz respeito à insatisfação, à falta de contentamento, à miopia espiritual de não poder enxergar a mão de Deus nas nossas vidas, em cada detalhe. No acordar, no trabalhar, no dormir, todos os momentos. E nós somos tendenciosos a murmurar. Que isso não seja realidade em nossas vidas aqui hoje. Olhemos para o exemplo do povo de Israel. Paulo disse em 1 Coríntios que isso veio para destruição deles. E eles não são nosso exemplo, mas o próprio Senhor Jesus Cristo aqui, capítulo 2, versos 5 a 11. Mas Paulo diz também, nem contendas. Há a possibilidade real de vivermos contendendo. De fazermos da nossa comunhão tudo menos comunhão. De vivermos com brigas, com desentendimentos, sem nexo, sem causa, sem necessidade. E contendermos por algumas coisas que nem mesmo vale a pena. Mas parece que em alguns isso é tão mais forte que parece que é um espírito onde parece que um start ali, direto. Qualquer coisa, qualquer situação, o primeiro impulso, não concordo. Sou contra. Isso aí não está certo. Essa não é a nossa maneira de resolver os nossos conflitos, de colocarmos o caminhar da igreja da maneira que agrada a Deus. Essa não é a maneira de andar humildemente na unidade.
com contendas, com disputas, com brigas sem sentido. Isso não quer dizer que nós não discordaremos. Discordaremos sim. Nós teremos opiniões divergentes sim. Mas muitas vezes as disputas, as contendas não são pela verdade em si. Muitas vezes por conta do nosso ego. Porque nós queremos imprimir a verdade da maneira que eu acho que deve ser impressa. E essa não é a maneira que nós devemos seguir. Verso 15. Para que vos torneis irrepreensíveis. Há mais um objetivo aqui. Há mais uma finalidade aqui. Para que os filipenses, vocês e eu, nos tornemos irrepreensíveis. E sinceros, sem mistura. Filhos de Deus inculpáveis, sem culpa alguma, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Parece que aqui há mais um eco do Antigo Testamento, onde Paulo provavelmente está lembrando de Deuteronômio capítulo 32. Mais uma vez, o povo rebeldemente murmurava, contendia no deserto, reclamava. Inclusive, eles peregrinaram 40 anos e toda aquela geração não entrou na terra prometida. A outra geração, inclusive Moisés, não entrou na terra prometida. Moisés subiu aos montes e ele olhou, mas ele não entrou. Toda uma geração teve o acesso barrado à terra de Canaã. E lá em Deuteronômio capítulo 32, Moisés chama esse povo teimoso, cerviz dura, de geração perversa. Geração perversa e corrompida. E na Septuaginta as palavras são as mesmas daqui. As palavras usadas são as mesmas para definir o povo, qualificar o povo de Israel, mas também aqui Paulo está dizendo que os filipenses estão em uma geração também perversa, corrompida. E é no meio dessa geração, que os filipenses, eles precisam viver, desenvolver, vivenciar a salvação deles. No meio de uma geração perversa e corrupta. Nós estamos em uma cultura onde o cristianismo está cada vez mais perdendo espaço. Cada vez mais. E nós precisamos ter consciência disso. Nós precisamos ter consciência de que nós estamos inseridos em uma sociedade que não quer Deus, não quer saber de Deus. Quer saber do amor, mas da maneira que eles definem amor. Quer saber de justiça, mas da maneira que eles definem justiça. E quando não há um padrão, nós não chegaremos a canto algum. E o nosso padrão é a revelação de Deus. É aquilo que o Senhor revelou na sua palavra. E nós estamos inseridos no meio dessa geração. No meio dessa geração pervertida e corrupta. E Paulo quer que os filipenses, eles resplandeçam, eles brilhem, eles tragam luz, luminosidade, como luzeiros no mundo, como astros colocados no céu, como estrelas colocadas no céu. E mais uma vez, em Gênesis capítulo 1, a Septuaginta também usa essa mesma palavra, para demonstrar que Deus estava colocando ali os astros. E Paulo diz que os filipenses deveriam servir de luz. Isso o Senhor Jesus disse de maneira muito clara nos evangelhos. Vocês precisam ser a luz do mundo. Vocês são e precisam viver como a luz do mundo. Vocês precisam ser os luzeiros, resplandecer nesse mundo de trevas. Nesse mundo que você e eu saímos outrora. Muitas vezes nós perdemos o senso de onde nós estávamos. E pela graça e misericórdia de Deus, nós fomos resgatados, trazidos para essa nova realidade, para o entendimento dessa nova perspectiva de vida. Nós não podemos esquecer disso. Nós não podemos esquecer que alguém foi luz em nossas vidas.
Nós não podemos esquecer que alguém brilhou nas nossas vidas e Cristo foi revelado para nós. Da mesma maneira, você e eu precisamos agir assim. Precisamos resplandecer como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida. Nosso resplandecer, a nossa iluminação deve ser com o foco de preservar a palavra da vida. É claro que os filipenses aqui não tinham a Bíblia como nós temos hoje. Muito provavelmente eles não tinham nem tantas porções das Escrituras, nem do Antigo Testamento, nem do Novo Testamento. Aqui imperava muito mais a oralidade, aquilo que o Senhor Jesus ele transmitiu para os seus apóstolos e foi sendo transmitido oralmente naqueles primeiros séculos. Mas o fato aqui é que a verdade recebida pelo Senhor Jesus, que disse ele mesmo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, precisava ser internalizada, precisava ser preservada por aqueles cristãos. Eles precisavam preservar a palavra da vida para que no dia de Cristo, mais uma vez, esse dia ele aparece aqui na Epístola aos Filipenses, pelo menos a terceira vez, esse dia escatológico do Senhor Jesus. Esse dia que nós almejamos no futuro estar diante dele, onde você e eu um dia estaremos. Para que no dia de Cristo, Paulo diz, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. A glória era para ele? Claro que não. A glória nesse dia será somente do Senhor Jesus. E Paulo queria que o seu trabalho trouxesse essa glória para Jesus, essa glória para Deus, que os filipenses desenvolvessem a sua salvação, resplandecessem no mundo como luzeiros e eles preservassem a palavra da vida. Isso de fato traria glória para o Senhor Jesus naquele dia. Isso de fato trará honra ao Senhor Jesus naquele grande e almejado e esperado dia. Verso 17, Paulo, ele diz, entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Mais uma vez, o tema da alegria, ele retorna aqui. Talvez não seja o tema, a mola mestra aqui da Epístola de Paulo aos Filipenses, como alguns há muito tempo entenderam, mas de fato essa é uma temática importante na carta aos Filipenses. A da alegria, a do contentamento, a do saber que diante de qualquer situação ou circunstância eu posso estar alegre porque a minha alegria depende do Senhor Jesus. Está fundamentada no Senhor Jesus, mas não no tanto de dinheiro que eu ganho, no tanto de bens que eu possuo, no tanto de fama que eu tenho, de reconhecimento, de estar bem sucedido profissionalmente, estar em Jesus. Ele é a fonte da minha alegria. E Paulo diz, olhe, mesmo que eu seja morto e seja oferecido como uma espécie de líquido que era oferecido naquele tempo, junto com a oferta, também como uma oferta, Paulo diz, olha, se eu for oferecido como um líquido sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, isso me alegra. Isso me traz alegria no Senhor Jesus. Nós já vimos aqui, morrer para mim é lucro. Morrer para mim é lucro. E se a minha vida servir para que, junto com o sacrifício de vocês, o serviço da fé de vocês, eu seja achado digno de ser derramado como sacrifício, como libação, como líquido junto ao sacrifício, isso me trará alegria. Que perspectiva! Não é essa a perspectiva que nós temos hoje. Muito pelo contrário, a perspectiva que nós temos hoje é totalmente humanizada, antropocêntrica, onde nós pensamos em nós, naquilo que nos agrada, nos traz conforto. Esse não é o chamado de Cristo para você e para mim. Esse não foi o chamado de Cristo para o apóstolo Paulo, para os filipenses. O
O chamado do Senhor Jesus é para seguir o seu exemplo. E nós vimos domingo passado que o exemplo do Senhor Jesus foi de sacrifício. O pior de todos. O Senhor, Senhor dos céus e da terra, exposto nu em uma cruz. Para salvar, resgatar pecadores como você e como eu. Mas Paulo diz que ele se alegraria, mas também os filipenses se alegrariam. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Se de fato vocês forem oferecidos como sacrifício, em perseguição, em prisão, ou qualquer outra coisa, alegrem-se juntamente comigo. A morte não é o fim. A vida não termina nesse pequeno, curto espaço de tempo que nós estamos vivendo. O Senhor Jesus, ele nos falou de maneira bem clara que a vida, ela não tem o seu termo aqui. O apóstolo Paulo, aqui mesmo em Filipenses, ele diz que deseja estar com Cristo. Ele deseja partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Porque Paulo, ele sabia, ele tinha a certeza que a vida, ela não tem o seu fim aqui. Esse pequeno espaço de tempo que nós vivemos, como o autor Moisés, no livro dos Salmos, no Salmo de número 90, diz que os nossos anos podem chegar até 70, no mais tardar 80, o restante é enfado, canseira, nós perdemos o vigor. E olha que Moisés já tinha pelo menos 120 anos. Mas o que é isso comparado com a eternidade? A própria Escritura diz, é vapor. É como a relva que logo nasce e amanhã seca. E logo é dissipada pelo vento. Mas a nossa vida, ela não termina aqui. É apenas um ponto onde nós iniciaremos uma outra, que de fato veremos ser a vida. Que de fato veremos ser a completa vida diante de Deus. Que aplicações nós podemos tirar dessas breves reflexões que nós fizemos aqui nesses versículos? Eu queria destacar algumas aqui com você, pedir a sua atenção. Em primeiro lugar, nós não podemos perder de vista o fato de que todas as coisas que Paulo vai dizer a mais, está fundamentado naquele imperativo do início. Tanto do desenvolvimento como façam todas as coisas sem queixas e sem disputas. Lembra do fluxo do argumento do apóstolo Paulo aqui. Paulo está lutando pela unidade da igreja, por meio da humildade, apresentando o maior exemplo de todos, que é o Senhor Jesus. As queixas, a murmuração, as disputas, as contendas não podem imperar no nosso meio. Se você perceber isso, corte pela raiz. Se você observar isso, chegue e aplique a maneira correta de se resolver isso. Não permita que essa pequena semente, essa erva daninha, ela cresça cada vez mais. Isso vai fazer com que a nossa unidade seja minada, seja prejudicada e o evangelho não progrida como deveria progredir. Nós não podemos perder isso de vista. Façam todas as coisas sem queixa e disputa. E lembre-se que nós somos inclinados a esse comportamento. Somos tendenciosos a esse tipo de comportamento. Mas o próprio fato de que Paulo ele dedica energia explicando de maneira bíblica, teológica, sugere que nós devemos avançar esse obstáculo. Sugere que nós devemos superar essa tendência que nós temos, infelizmente. Segundo,
o uso que Paulo ele faz da história de Israel. Paulo ele fez aqui alguns ecos da história de Israel. Tanto lá de Números, do Êxodo, Deuteronômio, no deserto. E nós precisamos atentar para isso. Nós devemos atentar, nesse caso, para o fracasso do povo de Israel. Mas nós devemos atentar para a vitória do Senhor Jesus Cristo. Se o povo de Israel fracassou, aquele que de fato era o Filho de Deus, o Israel verdadeiro, ele não fracassou. O Senhor Jesus realizou de fato a obra que Deus, o Pai, o conferiu. Totalmente diferente dos seus ancestrais, do seu povo. E como maneira de incluir os filipenses como povo de Deus, Paulo também toca nessa verdade. Deus hoje ainda tem um povo, e esse povo é constituído pela igreja, hoje composta de judeus e gentios. Qualquer nacionalidade pode fazer parte da igreja, reconhecendo o senhorio do Senhor Jesus Cristo, reconhecendo a autoridade do Senhor Jesus Cristo, reconhecendo que por si só não pode vencer as suas próprias tendências, inclinações pecaminosas apenas através do Senhor Jesus, daquilo que ele fez na cruz do Calvário e disse que estava consumado, completamente feito, realizado. A história, ela deve nos trazer valiosas lições. Nós precisamos olhar para trás e poder tomar diretrizes no presente para o futuro. Nós precisamos atentar para a história. Terceiro, embora não relacionado aqui de forma muito direta aos versículos 14 a 16, nós percebemos aqui o retorno do tema da alegria em meio ao sofrimento. É um paradoxo. Talvez você diga, não é possível me alegrar enquanto estou sofrendo, pois a Bíblia diz isso. A Bíblia diz exatamente isso. Enquanto sofremos, podemos nos alegrar. Por quê? Porque a base da alegria verdadeira não está no que ocorre conosco, mas está em quem nós colocamos, depositamos a nossa alegria. Aí está a base. Se aí estiver a base, independentemente do que aconteça, eu poderei me alegrar. Eu vou chorar, irei. Eu ficarei triste, ficarei. Mas isso também não quer dizer que eu ainda não poderei ter alegria, porque a alegria ela supera isso. Ela supera essas circunstâncias temporais. Nós não devemos ignorar essa verdade. Não é uma alegria fingida, não é um sofrimento fabricado, mas de fato é uma alegria verdadeira em um sofrimento real. E Paulo podia muito bem falar sobre isso. Ele estava sofrendo, mas ele estava alegre no Senhor. E ele queria que os filipenses também estivessem. Que Deus nos abençoe para que nós continuemos a obedecê-lo, desenvolvendo de fato a nossa salvação, fazendo com que esse processo de santificação ele seja cada vez mais presente em nossas vidas, amadurecido, e que essas verdades expostas pelo apóstolo Paulo aqui, Filipenses capítulo 2, verso 12 ao 18, de fato faça sentido em nossas vidas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Não somos merecedores de nem mesmo ouvi-la, Senhor. Mas pela Tua graça, o Senhor nos abriu a mente e o coração e nos fez enxergar que sem Ti não somos nada, não podemos fazer nada, não podemos ter verdadeira alegria, sempre estaremos buscando e nunca satisfeitos, porque nada nesse mundo pode preencher aquilo que mais desejamos, somente o Senhor. E que de fato nós tenhamos progresso
na nossa santificação. Que nós, de fato, sejamos luzeiros, resplandeçamos em uma sociedade que, infelizmente, não quer saber do Senhor. Mas que essa falta de apego à Tua palavra não seja vista entre nós, nas murmurações, nas contendas. Muito pelo contrário, que nós extirpemos esse mal pela raiz, observando exemplos do passado, transformando o presente e com os olhos naquele dia futuro, onde estaremos diante do Senhor. Nos concede verdadeira alegria, Senhor. Que de fato possamos viver a verdadeira espiritualidade com o Senhor. É isso que nós te oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém.